Fala, e vamos falar de iluminismo e como o iluminismo apareceu no Enem PPL 2017, prova azul, certo? Aqui comigo, Felipe Robledo, em mais uma questão resolvida para sua prova. Vamos embora. Os direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem. E aí, vamos lá, o que o Enem quer que você responda? Vem comigo, olha só. Aqui, ó. O conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui. E ele vai lá pra gente, então diz, letra A, voto secreto e candidatura em eleições. B, moradia digna e vagas em universidades. C, previdência social e saúde de qualidade. D, igualdade jurídica e liberdade de expressão. E letra E, filiação partidária e participação em sindicatos. Beleza? Vamos lá. Vamos organizar isso aqui com calma e vamos entender o seguinte. Primeiro, o texto está falando aqui, certo, de direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real ou absolutismo monárquico, se você quiser. Beleza? Ali, nas primeiras constituições modernas. Então ali, eu estou falando ali basicamente de idade moderna. Beleza? E ele está falando pra gente aqui, então, de direitos naturais nas batalhas contra, certo, os regimes autoritários que subsistem. E aí, vamos lá. Olha só, vamos entender o seguinte, tá? Se eu tô falando ali da ideia de direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ou absolutismo monárquico, se você preferir, tá mais acostumado, eu tô falando ali da Idade Moderna, da passagem da Idade Média, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Ou seja, estou falando de iluminismo. E aí vamos lembrar o seguinte, o que é o iluminismo numa questão bem clássica, bem tranquila? Era aquela tua ideia de um movimento filosófico burguês, certo? Anti-absolutista e anticlerical. E aí, o primeiro ponto-chave para você prestar atenção aqui, a primeira pegadinha da questão de prova, é entender que ser anti-absolutista não significa ser anti-monárquico, certo? Grande parte dos iluministas, com exceção do Rousseau, defendem basicamente a ideia de existir uma monarquia, contanto que o rei aceite limitar os seus poderes, certo? Então, por exemplo, estou falando de um movimento ali muito racional, baseado numa lógica racionalista, com alguns elementos importantes, alguns pensadores importantes. Por exemplo, no liberalismo político, com um cara chamado John Locke, certo? E o direito à rebelião quando o governo for autoritário, que vai contrapor ali o Hobbes, que defendia o absolutismo. Ou autores como Voltaire e a liberdade de expressão, Montesquieu e os três poderes, Diderot e D'Alembert com a grande enciclopédia, a reunião dos títulos, dos temas iluministas, ou Jean-Jacques Rousseau, o mais radical deles todos e o que é contrário realmente à ideia de uma monarquia, de um rei. Rousseau defende uma república, sendo também contrário à propriedade privada. Então é dessa fase que eu estou falando, certo? Dessa disputa, dessas ideias, dessas lógicas que perpetuam pra gente até hoje. Três poderes, liberdade de expressão, luta contra a tirania, contra ditaduras absolutistas, que é exatamente o que a questão pede. Então olha só, se eu estou falando desses direitos trazidos pelo iluminismo, certo? Direito à liberdade, direito à expressão, direito à felicidade, matamos a questão, porque olha só, na letra A, ele fala em voto secreto e candidatura a eleições. Não tenho. Lembra que eu acabei de falar que grande parte desses caras defende a ideia de uma monarquia. Você pode ter monarquia. Você não precisa ter voto secreto e muito menos candidatura para eleição. Deixa a monarquia rolar. Nem todos esses caras iluministas são contrários à existência dessa monarquia, desse direito hereditário. Moradia digna e vagas de universidade. Olha só, é burguês, não é uma tentativa dessa ideia de uma melhora de condição de vida, economicamente falando. É uma ideologia burguesa, certo? Muito mais de busca de poder desta burguesia. Previdência social e saúde de qualidade. Também não tem relação com o que você está discutindo do iluminismo. Igualdade jurídica e liberdade de expressão. Sim, tá aqui, ó, letra D de dado. Discute-se em grande parte a burguesia a ideia da quebra dos privilégios. Lembra? É uma sociedade baseada em privilégios feudais, privilégios ali onde o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, tem uma série de vantagens. E essa burguesia defende uma igualdade jurídica para que ela possa ter voz. E a liberdade de expressão, certo? Basicamente, Voltaire.
E a letra E falaria em filiação partidária e participação em sindicatos. Também não tem relação porque eu não estou falando de movimento operário ou direito do trabalhador nesse momento. É uma ideia basicamente burguesa, certo? Matamos a questão. Um bônus. E aí, dentro dessa lógica iluminista, os reis absolutistas, certo, se defendem disso a partir de um movimento chamado como despotismo esclarecido, ou seja, a utilização de alguns conceitos iluministas por reis absolutistas, sem, no entanto, abrir mão do seu poder. No caso, Portugal/Brasil, na figura do ministro do rei, um cara conhecido como Marquês de Pombal. Beleza? Um beijo, espero que tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. Abraço!